Oi, gente! Dando continuidade aos nossos estudos a respeito da vida espiritual nos planetas do Sistema Solar, hoje eu vou abordar com vocês a respeito do planeta Vênus. Então, nós vamos começar falando sobre os aspectos físicos do planeta, para depois falar da vida espiritual, da mesma forma que eu fiz no vídeo anterior, ok? Falando um pouquinho do tamanho de Vênus, Vênus tem um tamanho aproximado do da Terra, sendo 1,1 vezes menor do que o nosso planeta, e ele está a 108 milhões de quilômetros do Sol, portanto, ele está mais próximo do Sol do que a Terra. E ele tem uma rotação bastante interessante, ele faz uma rotação para trás, ou seja, de leste a oeste, enquanto a maioria dos planetas fazem uma rotação de oeste para leste. E outra característica bastante interessante de Vênus é que Vênus tem um dia maior do que o próprio ano. Com relação à superfície de Vênus, apesar de nós olharmos Vênus aqui da nossa superfície, o que nós vemos é o Sol sendo refletido pela sua atmosfera. Nós não conseguimos olhar para a superfície de Vênus a olho nu, nem mesmo do espaço, tá? Justamente por conta da grande quantidade de nuvens que tem na atmosfera do planeta. Porém, várias sondas já exploraram o planeta e nos trouxeram algumas imagens, inclusive, que nós vamos ver mais para frente, e mostraram que existem rochas de diferentes tons de cinza, bastante semelhante com as rochas encontradas aqui na Terra. E Vênus tem montanhas, vales e dezenas de vulcões. E a temperatura na superfície chega até os 471 graus Celsius. Aqui nessa imagem a gente pode ver uma das crateras de Vênus. Essa é uma outra imagem de uma outra cratera de Vênus, mas o que chama bastante atenção são esses caminhos aqui que foram feitos por lavas vulcânicas. E veja, são caminhos longos e sinuosos que se estendem por centenas de quilômetros. As sondas que foram investigar Vênus, inclusive uma que se encontra ainda na órbita de Vênus, está tentando verificar se essa atividade vulcânica do planeta ainda existe ou se esses vulcões já estão extintos, e isso que são marcas então de um passado bastante vulcânico do planeta. Como eu disse, a atmosfera é bastante espessa e é feita principalmente de dióxido de carbono com nuvens de gotículas de ácido sulfúrico. E essa atmosfera retém o calor do Sol, criando um efeito estufa descontrolado, resultando nas elevadas temperaturas que chegam a derreter até o chumbo. E aqui nessa imagem que vocês estão vendo, é possível então verificar as nuvens de ácido sulfúrico que cobrem o planeta. Essa atmosfera é formada por várias camadas, sendo que o nível mais alto das nuvens gira em torno do planeta, impulsionado por ventos com força de furacão, viajando a cerca de 300 km por hora. Porém, conforme vai se descendo nessa camada de nuvens em direção à superfície do planeta, essas velocidades vão diminuindo, chegando a apenas alguns quilômetros por hora ao nível da superfície. Essa é uma imagem recente da sonda espacial Akatsuki, que mostra toda a complexidade da atmosfera do planeta. E nessa imagem nós vemos aqui essa faixa alaranjada, que nada mais é do que o grande limite entre o que é noite e o que é dia. E fica assim bastante largo por conta do reflexo do Sol, é uma difusão da luz provocada pela atmosfera espessa do planeta. Então fica essa faixa alaranjada aqui na imagem, bastante interessante. E como seria estar no planeta Vênus? Bom, se a gente pudesse estar na superfície do planeta, no chão, pareceria um dia muito nebuloso e nublado na Terra. Só que, gente, assim, a sensação seria bem diferente, porque seria como estar a 1,6 km de profundidade, com uma pressão atmosférica de 90 vezes a da Terra, ou seja, a gente ia ser esmagado, né? Então não daria tempo da gente admirar toda essa complexidade de nuvens do planeta, não. Infelizmente, não seria possível.
E uma coisa interessante também é que Vênus é um dos planetas mais explorados do nosso sistema solar. E ele é conhecido desde tempos bastante antigos, desde 650 anos antes de Cristo, por exemplo, aqui, né, nessa imagem, onde os astrônomos maias fizeram observações detalhadas de Vênus que levaram inclusive à formulação de um calendário altamente preciso. Em 1610, nós temos Galileu Galilei fazendo aí todo um estudo a respeito das fases do planeta. E informações mais detalhadas a respeito de Vênus nós vamos obter apenas a partir do século XX, no ano de 1962, aqui por essa imagem, onde a sonda Mariner 2 da NASA chegou ao planeta Vênus e passou a estudar toda essa parte da atmosfera do planeta, trazendo para nós então informações como temperatura superficial e mostrando quão extrema essa temperatura é. E ela foi a primeira nave espacial a enviar informações de outro planeta. Mas ela não chegou até a superfície do planeta. Quem chegou na superfície do planeta, na verdade, foi a União Soviética, com as sondas robóticas Venera. Foram essas sondas que conseguiram aterrissar no planeta e nos mandaram as únicas imagens da superfície de Vênus que nós temos até hoje. Porque depois disso, as outras sondas que vieram em seguida apenas orbitaram o planeta, como no caso da sonda Magellan, que fez todo um estudo a respeito da superfície do planeta. Só a título de informação, essas cores que vocês estão vendo aqui não se referem à vegetação e água, tá? É, na verdade, uma distinção de profundidade do relevo, mas não quer dizer que exista qualquer tipo de vida lá, porque não existe, tá? E essa sonda Magellan fez um mapeamento de 98% da superfície do planeta Vênus. Posteriormente, em 2005, de 2005 a 2014, a Agência Espacial Europeia lançou a Venus Express para estudar a atmosfera e a superfície. E a imagem que nós já vimos aqui da Akatsuki, que é uma sonda espacial japonesa e é a única sonda que está em órbita em Vênus no momento. Aqui por essas imagens, a gente pode ver então um esboço gráfico a respeito das sondas, tanto da Akatsuki quanto da Venus Express, para a gente ter mais ou menos uma ideia de como são essas sondas. Com relação à presença de água no planeta. Bom, gente, hoje em dia não tem água em Vênus, na sua superfície, mas muitos cientistas acreditam que a água já existiu em Vênus. Com relação à vida, então, como eu disse, pelo que nós já vimos e já estudamos, não é possível o planeta Vênus comportar a vida como nós a conhecemos. Agora, falando um pouquinho da parte espiritual, que é o nosso foco no estudo de hoje. Nós temos informações a respeito da parte espiritual em duas revistas espíritas, uma de março de 1858 e a outra de agosto de 1862. Na revista de 1858, de março de 1858, só é colocado que Vênus é mais evoluído espiritualmente do que nós, a Terra, Mercúrio e Saturno, que é um planeta bastante evoluído, que nós vamos falar a respeito dele. Então, ele é um planeta evoluído. Portanto, gente, tudo que a gente for falar agora a respeito da vida em Vênus é de uma vida menos material, desmaterializada, praticamente uma vida espiritual, tá? Bom, as únicas informações que nós temos a respeito dos habitantes de Vênus foi trazida pela médium Senhora Costel, que é a mesma médium que trouxe aquelas informações a respeito do planeta Marte, e o mesmo espírito que traz essas informações. Então, o que essa comunicação traz? Que os seres que habitam Vênus possuem uma conformação física semelhante à nossa, que se nutrem de frutas e lactíneos, basicamente. Portanto, eles não se nutrem de carne. Eles possuem uma velhice valorizada, isenta de doenças, inclusive uma vida bem mais longa do que nós. Possui um desenvolvimento bastante sublime da arte, e como é um planeta muito, muito evoluído,
eles colocam na mensagem que a parte industrial não tem necessidade de indústrias, nem desse tipo de situação, porque são habitantes muito evoluídos, eles não necessitam desse tipo de instrumentação. E eles se vestem com túnicas brancas. Com relação às características do planeta, o Espírito Jorge coloca que ele possui um mar profundo e calmo, que não possui tempestades, que as plantas continuam verdes no inverno e que o ar é comparável ao das altas montanhas. Bom, é claro que nós vamos comparar o que se tem de informação sobre o planeta, de informação a respeito dos aspectos físicos desse planeta, com o que a ciência nos traz. Bom, o Espírito coloca que o planeta possui oceanos calmos e profundos. Bom, Vênus não possui oceanos porque não possui água na superfície, ok? O Espírito também coloca que o ar é comparável com o das altas montanhas. Bom, quando ele escreve dessa forma, eu entendo que o ar seja sutil, com pouca quantidade de oxigênio, né? Nesse sentido. Porém, nós temos que a atmosfera é bastante espessa, que absorve o calor, provocando um grande efeito estufa no planeta. E ele é feito, como nós já vimos, em sua maioria de dióxido de carbono. Então, assim, sutil eu não sei se seria o termo, né? Nem se a gente poderia, de forma alguma, aliás, a gente não poderia de forma alguma comparar essa atmosfera do planeta material com o ar de uma montanha. Então, gente, como vocês puderam ver, o que o Espírito Jorge traz a respeito da parte material do planeta é uma coisa, e o que nós temos de conhecimento a respeito de Vênus é diferente. Porém, como eu disse para vocês, o Jorge se refere dessa vez a uma vida praticamente espiritual. Então, ele pode estar descrevendo, na verdade, um outro plano não visível a nós os encarnados, que se encontra ali junto com o planeta Vênus, porém que não é a parte material, física que nós conseguimos estudar, que nós conseguimos mandar sondas, enfim. Então existe, como ele colocou que é um planeta mais evoluído, existe essa possibilidade. Porém, gente, cabe frisar que Kardec colocou ao final da mensagem que ele trouxe essa comunicação a título de curiosidade também, porque o espírito não trouxe nada de diferente e que inclusive ele recebeu outras mensagens falando a mesma coisa, que Vênus é um planeta mais evoluído do que o nosso planeta. E lembrando que o Jorge é o mesmo espírito que trouxe aquelas informações a respeito de Marte, é sempre bom a gente tomar um pouco assim de cuidado com a mensagem dele, porque teve aquela discrepância entre o que ele trouxe e depois o que outros dois autores espirituais trouxeram, mas agora próximo aí da nossa época, né? Então a gente tem que ficar um pouco de pé atrás, e dá para perceber inclusive na mensagem que o Kardec também tem essa reserva, né? E, inclusive ele comenta em outras questões, nessa mesma comunicação, quando ele entrevistou o espírito, que o espírito não respondeu adequadamente a algumas perguntas. Então, isso é um ponto a se levar em consideração. Porém, volto a dizer, Kardec colocou que Vênus era um planeta mais evoluído e que essa não foi a única comunicação recebida falando a respeito disso, que, portanto, essa comunicação, apesar dos pesares, estava coerente com as outras comunicações recebidas. Tendo em vista que Vênus é um planeta mais evoluído, então, realmente, tudo se trata de uma visão do plano menos material do planeta, e que nós, como encarnados, não temos acesso, infelizmente, né? Mas, quem sabe, com a nossa evolução, com o nosso progresso, quando nós desencarnarmos, a gente possa ter aí o privilégio de ir para o mundo mais evoluído. Mas tem aí muito chão pra gente crescer, pra gente evoluir, pra dar certo um negócio desses. Gente, então eu deixo aqui esse vídeo. Mais uma vez eu volto a falar, nós não temos ainda condições de chegar lá em Vênus, lá no plano espiritual, né? E nossa, é assim mesmo, uau, né? Vou agora escrever tudo a respeito de Vênus, da parte espiritual de Vênus. A coisa não funciona assim.
Então, essa foi uma mensagem que Kardec trouxe. Pode ser que no futuro a gente receba outras mensagens de outros médiuns com um índice de confiabilidade bem grande e que a gente possa comparar as duas mensagens e dizer, olha, esse outro médium que tem aí um histórico muito bom, que trabalha de forma adequada, trouxe as mesmas informações, então isso traz um peso maior para essa comunicação. Então, é como uma ciência. Hoje nós temos isso, amanhã pode ser que seja igual ou diferente. Então vamos aguardar novas comunicações a respeito e por enquanto só tenhamos essa ideia de que Vênus é mais evoluído, de que esses espíritos estão num grau superior ao nosso e traz aí para nós então mais uma vez a reflexão daquela fala de Jesus de que existem muitas moradas na casa do Pai e que nós possamos nos esforçar para chegar no mundo feliz, onde não existe guerras, onde não existe fome, onde os espíritos são tão evoluídos que não necessitam mais de equipamentos industriais, nem nada disso. Então imagina só, né? Onde reina aí toda a felicidade. Seria ótimo se nós já estivéssemos nessa condição. Porém, não estamos. Precisamos então trabalhar para chegar lá. Gente, fica com Deus, nos vemos no próximo vídeo e espero que tenham gostado. E se gostaram, curtam aqui a página, marquem o sininho para vocês receberem os novos vídeos e nos vemos no próximo.